Muito. Presidente Ricardo, hoje eu fui muito tocado durante o meu almoço, porque eu recebi um vídeo, eu não assisti o Jornal Nacional de ontem. E muitos amigos falam, Luiz, para de falar da Rede Globo de televisão, para de falar do Jornal Nacional, mas não tem como não falar. É muito difícil a gente confiar num meio de comunicação que mente, transmitindo imagens que todo mundo está vendo. Como uma televisão tem a coragem de transmitir aproximadamente 2 milhões de pessoas em Copacabana, e eu estava ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que foi capital federal durante 200 anos. Copacabana é a praia mais democrática do país. Como tem a coragem de transmitir em verdade? Como tem a coragem de falar que tinha pouca gente aqui na Esplanada ou na Avenida Paulista? Eu me comunico com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e o relato é o seguinte, presidente Ricardo, nunca teve tanta gente nas ruas como no dia 7 de setembro de 2021. E aí eu fico imaginando como a imprensa tem a coragem de noticiar algo diferente do que está acontecendo, de que todos estão vendo de forma diferente. Agora imagina o que a gente não vê, como as últimas décadas foram manipuladas pelas mídias e pela televisão. E agora eu gostaria de estender, o primeiro comunicado das manifestações foi o apoio ao presidente, e não se refira, William Bonner, a bolsonaristas, eram brasileiros que estavam nas ruas, eram brasileiros indignados com um sistema falido político, inescrupuloso, corrupto. Alexandre de Moraes, Barroso, Fux, eles não são os culpados, eles fazem parte do final do processo da corrupção do nosso país. Eles fazem parte do final do processo falido da política nacional, onde vereadores nos municípios, onde prefeitos da capitais, governadores, o governo do estado do Rio de Janeiro, o maior governo corrupto da história da nossa nação. São esses políticos lá, os vereadores, que financiam todo o sistema político. Barroso, Fux, Moraes, não representam a sociedade brasileira, eles não estão preocupados com os cariocas que estão no centro do Rio dormindo nas ruas. Eles defendem, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de líderes partidários. Eu peço somente mais 30 segundos, presidente Ricardo. Vou citar outro exemplo. Se a pessoa tem a coragem de ir na televisão, de enganar milhões de brasileiros, ele tem que sofrer também as críticas, principalmente vindos aqui dessa tribuna. Na CNN ontem foi Kassab, presidente do PSD, falar na televisão. Senhor Kassab, o senhor precisa de 10 vidas para reunir 5% do que o presidente Bolsonaro reuniu ontem nas ruas, sem partido, sem universidade, sem mídia, e ele consegue ter essa força que tem. Isso é um movimento democrático. Que Deus abençoe essa nação. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor representando tão bem o estado de São Paulo, em especial a cidade de Ribeirão Preto. Gostaria aqui de manifestar o meu apoio aos senhores e às senhoras que estão aqui na esplanada dos ministérios, acampados desde sábado. Ontem eu saí de casa, eu moro na 202 Norte, muito próximo aqui à esplanada, peguei a minha bicicleta e resolvi pegar a bicicleta e vim conversar com esses manifestantes. Presidente Ricardo, nós temos uma predominância de pessoas acima de 40 anos, 50, 60 anos. Não é um movimento com liderança, é um movimento genuinamente democrático, que não representa universidade, mídia, sindicato. Tem pessoas que me causaram assim uma profunda admiração, porque saí das suas casas do Mato Grosso do Sul, Nordeste, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, muitos caminhoneiros do Rio Grande do Sul. Isso faz com que a gente perceba que realmente a política no Brasil, com a conquista do presidente Jair Messias Bolsonaro, tornou ela mais democrática. Eu vou citar um exemplo. Hoje a gente tem jogo da seleção brasileira, Brasil e Peru, em Pernambuco, e a gente não consegue citar 5 jogadores da seleção, mas a população hoje consegue nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa indignação em relação ao Supremo Tribunal Federal é nítida. A população brasileira não suporta mais esse Supremo liberando narcotraficantes, políticos encontrados com dinheiro na cueca, político com bunker em apartamentos com 51 milhões, políticos que transportam cocaína em helicóptero, políticos que fazem dos seus partidos financiadores de corrupção para acontecer essa manutenção de ministros no Supremo. Presidente Ricardo,
É importante que nós possamos construir uma nova Constituição nesse Brasil. Não podemos mais tolerar 11 ministros incapazes, acovardados. Aí eu concordo com o presidente Lula, mas não concordo com José Dirceu, que pede o fechamento do Supremo. José Dirceu, líder do mensalão do PT, pagava propina nessa casa, diminuía a democracia nessa casa, levava malas de dinheiro nos gabinetes dos deputados para comprar a aprovação nas pautas do governo do PT. Seu Damuz, presidente da OAB, deputado federal, que pedia o fechamento do Congresso. São ministros que, se fossem nadadores ou corredores, eles não teriam índice para participar do Campeonato Brasileiro. Peço 30 segundos, por favor, presidente Ricardo. É importante que essa casa possa criar anos de permanência desses ministros no Supremo, 4, 8 anos. É importante que haja um concurso ou que seja indicado por 11 segmentos diferentes e não somente pelo presidente da República. Seria como Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro e o Flamengo escolher o árbitro da partida para os próximos 30 anos. É injusto, é incoerente. Como diz um samba no Rio de Janeiro, mais vale a simplicidade a criar mil novidades e gerar complicação. Esquecer o bom e útil, renegar o que é nosso, gera insatisfação. O Supremo Tribunal Federal é insatisfação do povo brasileiro. Obrigado, presidente Ricardo. Muito obrigado. Senhor presidente, bom dia, satisfação vê-lo, presidente desses trabalhos. Já peço antecipadamente que o senhor solicite que esse meu pronunciamento vá para os meios de comunicação da casa. Deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, dai a César o que é de César. Será que alguém lembra o que era o Brasil em 2014 sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores? Então vamos fazer uma reflexão. A inflação de 7% já assustava todos na economia. No ano seguinte, em 2015, 10,67%. A maior nos últimos 13 anos, eu estou falando isso de 2015. As contas públicas explodiram num déficit de aproximadamente 32 bilhões de reais e o desemprego passava de 13 milhões de reais. Muito bem. Esse é o PT. Então a pior ambição de um ser humano é querer colher os frutos daquilo que não plantou. E eu falo isso porque hoje eu vejo a oposição nessa casa bravatando a respeito do governo Bolsonaro, que mesmo numa pandemia tem segurado as contas públicas, tem feito a maior distribuição de renda para o povo brasileiro. Mais de 60 bilhões de reais foram para as mãos dos brasileiros para socorrê-los durante a pandemia. Assim é o governo Bolsonaro. E se hoje nós estamos vendo o povo na rua apoiando esse homem, é que motivo tem? Alguém deu motivo para que isso acontecesse. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Brasília, em São Paulo e em tantas outras cidades, o povo foi de verde e amarelo para as ruas protestar contra quem? Foi criticar quem? A quem não vem atendendo à vontade do povo. E nesse momento o Supremo Tribunal Federal tem protagonizado inúmeras insatisfações. Poderia citar vários exemplos. Aliás, outro dia listaram mais de 120 ações do Supremo contra o governo Bolsonaro, 2 por semana na média, nesses 31 meses que já se passaram. Mas uma me estarrece. É ver um sujeito que é pego com 51 milhões de reais num apartamento e está solto. O dinheiro não tem procedência, a polícia não sabe de onde veio, a Receita não tem controle e o processo desse sujeito foi arquivado. Quer mais indignação que isso? Então o povo nas ruas hoje tem motivo sim para estar aí protestando. Que é inconcebível, isso é uma afronta à nossa democracia. Obrigado, senhor presidente.